No último fim de semana aconteceram as eleições para conselheiros tutelares em todo o Brasil. Um momento importante para a democracia local e para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje nós vamos discutir o papel e também a importância desses conselhos tutelares na sociedade. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós convidamos Anderson Cruz, especialista em direito civil e também direitos humanos. Doutor Anderson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jordevar. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente qual é a função do Conselho Tutelar. Jordevar, considerando assim em poucas palavras, não é? A função do Conselho Tutelar é resguardar os direitos da criança e da adolescente, conforme o artigo 136 do ECA, que lá vai especificando todas as obrigações dos conselheiros tutelares, né? Desde a assistência à saúde, educação, proteção à família, lazer, né? Então, os conselheiros tutelares são a garantia, né? E zelar, né? Por esses direitos das crianças, seja no sentido objetivo, ou quer dizer, para atender individualmente, ou seja, do interesse da comunidade. Doutor, vamos começar pelo lado mais grave, por exemplo, a violência sexual contra a criança, contra a adolescente, a violência física, né? De que forma o Conselho pode atuar nisso? Ele precisa ser acionado ou ele pode agir por conta própria? O conselheiro tutelar, ele tem uma grande autonomia, Jordevar. Muitas vezes, até os próprios conselheiros não sabem desse poder que ele dispõe. Porque ele tem um poder principal que é o de requisição, ou seja, de agir independentemente de provocação, ou seja, de ser acionado para atender o direito das crianças e dos adolescentes. Basta que ele tenha o conhecimento de que haja uma violência, ele já pode tomar as devidas providências. Seja de ordem familiar, seja da ordem uma violência dentro da escola ou em qualquer local. Doutor, e se, por exemplo, a criança ela está sem escola por falta de vagas num CMEI, ou ela, às vezes, precisa também de um atendimento médico mais especializado e não tem, é caso também para o Conselho Tutelar atuar? Não tenha dúvida, não é? Então, esse é um dos principais papéis que o Conselho Tutelar tem, né? Porque é ele que garante essa atuação. Cabe aqui fazer um destaque que eu comecei a gostar, a entender a área de direitos humanos por causa do Conselho Tutelar. Né? Então, quando eu era adolescente, havia um problema de falta de vaga na comunidade onde eu residia, e por coincidência eu acabei conhecendo o Conselho Tutelar do bairro. E a partir daí vi que eles têm esse poder assegurado pelo ECA, pela Lei 8.069 de 1990, portanto, esse ano já completando 33 anos, que falta de vaga em creche, né? Quando eu digo falta de vaga é no sentido amplo, mas falta de vaga em creche, no ensino fundamental, até os 18 anos, sendo o caso também ensino médio, né? O posto de saúde, e considerando que, por algum motivo, está muito cheio, a criança tem a prioridade e cabe o conselheiro exercer esse mistério. Doutor, eu queria saber o seguinte, porque hoje, na verdade, a eleição para Conselho Tutelar ela é muito disputada e muitas vezes, né, a gente percebe o candidato alinhado a políticos, especialmente a vereador. Isso é ruim? Jordevar, você tocou o ponto fundamental. A política de atendimento à criança e adolescente ela não pode ser partidarizada ou ser vinculada a um político específico, ou seja, um grupo de políticos. Porque o próprio estatuto já dá uma autonomia para o conselheiro tutelar atuar, que ele não precisa desse respaldo político. Não é? O grande problema, conforme até se tem sido verificado, né, aqui em São Paulo já começou, pelo menos a partir do ano 2000, e foi se estruturando, né,
que, além de ter participação política, de outros grupos, não é, que servem a interesses que eu posso dizer assim, até ligados a sindicatos que atendem crianças e adolescentes, né, na política pública. Então, colocando assim em resumo, Jordan, é um grande erro se partidarizar, né, a política pública de criança e adolescente, porque tem um problema. Você já pensou se eventualmente surge uma demanda, né, em que esse vereador, o que o prefeito que ajudou o conselheiro a ser eleito, né, como é a independência, né, que o conselheiro vai ter para atuar? Tem que ter independência, né, doutor? Tá certo, tem que ter independência. Muito obrigado pela participação. Senhor, uma boa noite. Boa noite, até a próxima oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores. Tá certo.